Claro está começando. Olá, olá! Bem-vindos a mais um Tá Claro, o programa que fala sobre saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Falamos aqui também, como você já sabe, sobre saúde institucional e até a saúde do PET. Próximo programa temos PET. Vamos falar sobre saúde social, a saúde das universidades. E eu estou aqui com o reitor da Univertics. Perfeito. Falei corretamente, estou treinando, tem 3 horas para não errar aqui para vocês. Para falar sobre isso, está aqui o professor, o reitor, Lúcio Sleutz. Ele é fisioterapeuta por graduação, mestre em ciência da motricidade, doutor em cinesiologia, autor de livros de anatomia humana, reitor da Univertics. Bem-vindo, reitor Lúcio. Nós vamos falar aqui, afinal de contas, a saúde das nossas universidades. Veja bem, das nossas universidades. Eu sei que a Univertics é uma universidade privada, mas sendo do métier, você conhece e sabe nos dizer como é que está a saúde das universidades federais. Quanto custa um aluno na universidade privada? Quanto custa um aluno para os nossos impostos? Muito bem. É um prazer estar aqui contigo, Stael. De fato, eu posso falar sobre esse assunto com alguma propriedade. Eu sou filho de professores universitários, que foram professores de Universidade Federal por 40 anos, né? Uau. Meu pai e minha mãe. Então, eu vivi dentro de uma universidade federal durante a maior parte da minha vida, acompanhando esse trabalho dos dois, belíssimo trabalho, por sinal. Passei boa parte da minha infância e da minha juventude na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Olha, que legal. Universidade tem ENAD também? Tem? Não, todos os alunos hoje são submetidos, né, à prova do ENAD. Na verdade, eles seguem o ciclo, né, dos sinais. Não é só ensino fundamental? Não. Aí você está se referindo a outro tipo de avaliação. Você tem a prova do ENAD, que é uma prova para alunos, né, de nível superior. Ah, não sabia. Exatamente. Então é o Enem para entrar. O Enem é para os alunos do ensino médio, né, na conclusão do ensino médio, e hoje, inclusive, é um dispositivo muito importante. A nota do Enem, ele não só serve como ingresso, né, para as federais. O concurso hoje, muitas das universidades federais deixaram o vestibular tradicional e utilizam a nota do Enem como critério para aprovação, mas ele também é a porta de entrada para programas como o FIES, como o ProUni, né, onde o aluno que tem o maior desempenho nessa nota tem mais chances de conseguir ingressar no programa do governo. Pois é, professor. A gente ouve esse monte de sigla e eu confesso que eu me perco. Primeiro, na época que eu estudei, nós podíamos fazer vestibular em qualquer universidade e quem passou, onde passou. Hoje tem o Enem eu acho que ele auto se explica, é conhecido de toda a população. Perfeito. Mas esses ProUni, FIES, enfim, o que é isso de fato? Conta pra gente que bicho é esse. Na verdade, a população de maneira geral, ela precisa de um esclarecimento sobre isso. Existem muito mais oportunidades do que se imagina hoje no Brasil para você ingressar numa universidade, inclusive numa universidade privada. O governo federal, ele ao longo das últimas décadas, ele intensificou o que no passado era o CREDUC, né, e tinha outras siglas, e vem trabalhando fortemente no ProUni e no FIES. Que era aquele crédito. O crédito universitário. CREDUC, né? Eu tenho um tio que formou engenharia nisso, então é bem antigo. Eu também né? fui aluno do CREDUC, né, mesmo? Com muita honra. E primeiro a gente tem que distinguir duas coisas, né? O ProUni, ele é um programa do governo focado em alunos carentes. Então não há uma dívida adquirida. Ele é um programa do atual governo ou ele é um programa de Estado? Ele, na verdade, já existe há bom tempo, há décadas. Sim. E ele vem perpetuando-se ao longo de diferentes governos, né, independentemente até de visão política ou de que lado é o governo, não importa. É um programa importantíssimo para a população brasileira. Ele, inclusive, através da nota do Enem, permite que o aluno estude gratuitamente. É feito, no caso das instituições privadas, uma troca
por impostos que deixam de ser recolhidos pela instituição privada, então é vantajoso financeiramente para essa instituição, e o aluno não tem que devolver esse dinheiro jamais. O próprio governo está pagando. Diferentemente do FIES, que é uma linha de crédito universitária, que tem taxas de juros muito acessíveis, carência também bastante interessante para depois que o aluno forma, ele ter, né, a oportunidade de pagar isso trabalhando, mas ele tem que pagar. Então, ele está, de fato, fazendo um financiamento. Mas eu queria voltar lá no ProUni, depois nós falamos do FIES. O ProUni, ele tem um número máximo, ele tem um teto de vagas de candidatos ou não? Ele tem um número, sim, só que há uma relação direta com a universidade, os cursos, a demanda social, o tipo de atividade. Então, tudo isso é feito através de um estudo bastante complexo e que o próprio governo federal, o Ministério da Educação, logicamente, encabeçam, né, essas contas. A universidade privada, como o nosso caso na Univertix, ela se inscreve no programa e, anualmente, ela faz o seu cadastramento, assina o contrato e recebe, então, quantas vagas foram destinadas para cada curso. Então, ou seja, eu sou um aluno que terminei o ensino médio e vou me candidatar a uma vaga. Eu vou para o Enem. Aí tem aquela famosa nota de corte, etc, Exatamente. etc. Depois do Enem é que eu posso me candidatar a um ProUni ou a uma federal, seria isso? Na verdade... Se eu me capacitei para uma federal ou para uma... O SISU, né, o sistema que faz a seleção para as universidades públicas. Sim. E ele vai utilizar a nota do Enem também. Agora, o aluno ele tem que entender o seguinte, a prova do Enem acontece anualmente. Então, ele pode repetir, inclusive, essa prova por várias vezes, tentando sempre melhorar o seu desempenho. E quanto maior a nota, maior as chances de entrar numa universidade gratuita, pública, ou de conseguir um dos dois programas aí mais famosos, né? Tanto o ProUni quanto o FIES, que utiliza essa nota como corte. Sim, e o ProUni é um bicho de 7 cabeças para entrar? É difícil? Olha, uma seleção difícil? Incrivelmente, eu acho que isso é importante a gente destacar aqui. Hoje, nós temos vagas ociosas de ProUni. Então, muitos alunos, né, sobretudo, né, alunos que têm uma condição financeira, né, mais difícil e que imaginam que estudar um curso de nível superior esteja muito longe da sua realidade, estão enganados. Eles, na verdade, precisam fazer essa prova do Enem e ficar atento aos editais, ao oferecimento dessas vagas. Uma outra coisa importante também é que o aluno que já está matriculado cursando uma faculdade particular, por exemplo, ele pode requerer o ProUni também. Sim. Então, não importa... Durante o processo que já está estudando, ele pode... Exatamente, se ele é ingressante ou se ele já está fazendo, né, a faculdade. O ProUni vale para mestrado também, não? Não, na verdade seria para graduação. Sim, e o crédito educativo, que é o FIES. O crédito educativo no passado, hoje FIES. Sim, nós sabemos que o exemplo que nós temos nos norte-americanos é que os jovens formam com seu crédito educativo lá e já tendo uma dívida que a futura casa que eles ainda nem compraram já está hipotecada. Né? Então, eu estou perguntando se é mais ou menos isso aqui. Não, ou não. O Brasil ele tem uma característica muito diferente dos Estados Unidos nesse sentido. Nós temos aqui uma visão que eu diria até um tanto quanto que paternalista. Né? Você tem hoje um nível de inadimplência muito alto no programa do FIES, por exemplo. Mas veja o que o governo federal fez. Ele criou um fundo garantidor. Então, cada universidade ela tem um percentual do valor desse empréstimo do aluno que ela recolhe mensalmente para formar esse fundo garantidor. Isso para quê? Para, logicamente, cobrir parte da inadimplência dos alunos, tá ok? Então, hoje, os juros são juros acessíveis, existe uma carência após a conclusão, né, da graduação. Então, o aluno ele tem perfeitamente um tempo para se inserir no mercado, para organizar melhor a sua vida e, logicamente, né, todo mundo que está buscando fazer um curso de graduação, ele tem aí
um sonho, né, de atuar, de trabalhar naquela área. Então, é uma coisa bastante viável hoje em dia. Além disso, a gente não pode esquecer também que existem programas, né, planos de financiamento de instituições privadas, como bancos, mas no nosso caso, na Univertix, a gente tem um programa chamado Credivertix. E ele é um parcelamento incrível para o aluno. Ele simplesmente paga metade do valor da mensalidade durante o curso e a outra metade depois de formado pelo mesmo tempo de contratação. Isso, para cursos como medicina, faz uma super diferença. Você imagina... A Univertix tem curso para medicina. Temos curso e é um de curso medicina. Caro, né, professor? Então vale a pena um crédito desse. É fantástico. E outra coisa, o aluno paga metade, não há juros, há apenas a atualização do valor. Então, depois de formado, ele contratou por 6 anos, que é o tempo mínimo de integralização de um curso de medicina. Ele tem mais 6 anos para pagar depois de formado. Então, é uma coisa que tem feito uma super diferença. Hoje a gente recebe alunos, né, do Brasil inteiro, são 17 estados representados por seus alunos em nossa universidade, no interior de Minas Gerais, né? Então, é bem legal. A universidade é uma só, no interior de Minas Gerais. Porque eu entendi pela newsletter que eram 16 estados da federação. Não, que já nós temos 17 estados representados por seus alunos. A nossa universidade ela é jovem, ela tem 16 anos de existência. E ela está no Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios, existe uma filial lá. Em Matipó, que é a sede no interior de Minas Gerais. Na grande Minas Gerais. E que é um case fantástico, né, de um estado incrível, com 853 municípios. E esse município de Matipó, ele é um município de menos de 20 mil habitantes, que tem 3 mil alunos frequentando, e alunos de 17 estados diferentes. Então, você imagina a riqueza cultural, né? Se tornou uma cidade de população flutuante, talvez até maior ou quase chegando no número de habitantes. É muito interessante isso, né? E o comércio modifica. Eu diria que a universidade hoje ela puxa o desenvolvimento da região. E nós estamos agora com uma universidade credenciada também em Juiz de Fora, Minas Gerais. E é uma história muito interessante porque eu minerei, né, por Juiz de Fora. Eu sou nascido em São Paulo, morei no Rio de Janeiro. E em 1999, graças a um amigo já falecido, Você Eduardo... é um caminhante, né, professor? Acho que todo professor brasileiro ele tem um pouco, né, dessa vontade. Paulistano, da Gema, da Lapa. E viveu no Rio de Janeiro e hoje trabalha em Minas Gerais. Exatamente. Ou seja, quase todo o Sudeste. Rodei bastante e, na verdade, a gente gosta muito. E com cara de catarinense, né? Que a gente não sabe se é catarinense ou gaúcho, né? Mas isso é culpa do meu pai, que é holandês de nascimento. Sim. Então, veio com os imigrantes, né? E após a Segunda Guerra Mundial. Que é o seu Sleutz. Exatamente, daí meu sobrenome, né? Qual que é a origem da família? É Paraná? Na verdade, eles se estabeleceram primeiro em São Paulo, próximo a Campinas, hoje onde existe a Olambra, né? Sim. E de lá eles foram para Castro, no Paraná. Então as cooperativas Batavo, Castrolanda, a própria Olambra, ela vem dessa época, desses colonizadores, né? Que estavam aqui vindo como imigrantes de outros países. Que legal. E um filho, Sleutz, foi para a carreira acadêmica. Sim. E como é que é ser reitor de uma universidade? Deve ser uma loucura. É muito mais desafiador do que eu imaginava. E eu não planejei nada disso desta maneira. Eu sempre quis, sempre trabalhei muito para isso, mas confesso para você que não tinha a menor ideia do que passaria a ser minha vida. Meu pai ele é filho de uma família com 9 irmãos. Dos 9 irmãos, ele foi o único que teve a oportunidade de fazer uma universidade. E ele ingressou na carreira acadêmica como professor. Então, meu pai e minha mãe foram assim meus espelhos, né, ao longo da minha vida inteira. E quando ainda adolescente, eu não queria ser professor. Eu dizia assim, não,
não quero isso para mim. Eu vi o sofrimento do meu pai, da minha mãe, muito idealistas, né? Muito cheio de ideais e sempre com muitos obstáculos, né? A Universidade Federal, ela é um centro de excelência com profissionais incríveis, né? Mas esbarra no pouco investimento, nas questões burocráticas. Então a gente via pessoas incríveis, verdadeiros gênios, né? Mas com restrições por questões muito pequenas. Então havia uma certa frustração por parte deles, né, em não poder desenvolver aqueles projetos tão grandes e tão bonitos, né? Então eu fiquei com aquela ideia. Falei assim, eu não quero ser professor. E aí quando eu comecei a atuar como fisioterapeuta, eu fui trabalhar numa UTI de um hospital. E eu gostava da rotatividade, eu nunca gostei de muita monotonia. Você gosta de desafio, né? Gosto muito. Uma UTI de um hospital. É um desafio e é uma escola, é um aprendizado muito grande para qualquer ser humano, né? Eu acho que aquele momento ali em que a pessoa está naquela condição de vulnerabilidade e que daquela atuação você pode, né, lograr aí o êxito ou não, é muito difícil mensurar, mas é um aprendizado muito, muito incrível. E nessa mesma época eu recebi um convite para dar aula. E comecei a dar aula, dei aula de biofísica no início da carreira. E que ninguém queria, porque biofísica, né? Física. E a gente tem algumas ideias muito equivocadas, né? A biofísica, ela é vida, ela é tudo. Todo o funcionamento do corpo humano... Isso no Rio de Janeiro? Isso dá sobre isso. Iniciei em Vassouras, na Universidade Severino Sombra. Minha mãe estudou no internato em Vassouras, algumas tias também. Aquelas cidades, né, do interior do Rio de Janeiro, que também são muito acolhedoras, lembram um pouco, né, as cidades no interior de Minas Gerais, um povo muito hospitaleiro, e foi também uma experiência incrível. Quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, nossa, eu gosto mais de dar aula do que trabalhar até mesmo na UTI. E comecei a direcionar, então, a minha vida para a área acadêmica. Percebi que havia, né, um hiato, uma deficiência em termos de publicações nacionais, né, em algumas áreas. Me especializei em anatomia humana, comecei a lecionar anatomia e comecei a fazer algumas apostilas, rascunhos, para ajudar o aluno na hora de estudar, né? E aquilo foi se tornando interessante, os alunos foram gostando e todo mundo me perguntava por que você não tem um livro, né? E aí surgiu o meu primeiro livro de anatomia em 2004, há 20 anos atrás, e publicado por mim mesmo, com recursos próprios, né? E depois disso a editora... Geralmente os bons são sempre assim, os primeiros a gente que publica, é uma luta. E aí, menina, isso é uma passagem muito interessante da minha vida, porque eu montei, né, as apostilas, reuni aquilo, e comecei a buscar editoras que quisessem publicar aquele livro. Nenhuma aceitou. Procurei várias. E um dia eu vendi meu carro e paguei a edição do primeiro livro, né? Cheguei em casa com os livros e meu pai falou assim, mas agora como você vai fazer para dar aula a pé? Você anda para lá e para cá, né? E eu falei, não, eu vou vender estes livros e vou comprar um carro muito melhor, né? E aí, depois de algum tempo, dando aula numa universidade em Juiz de Fora, chegou um senhor de gravata na porta do anatômico e me chamou. Cheguei à porta e ele disse, eu sou da editora Difusão Paulista, a gente viu esse teu livro com um aluno estudando, a gente gostou da ideia e queríamos saber se você não quer escrever um livro para a gente. E aí é tão engraçado, né, que eu me lembro como se fosse hoje. E o caminho é o mesmo, né, da gente para escrever. Né? E aí eu virei e falei assim, tá, mas como assim? Ele falou, nós vamos pagar os seus direitos autorais. Para quem estava vendendo o carro para publicar um livro, né? Eles queriam comprar os direitos, tá? Compraram. Sim. E nós vamos te dar um número de exemplares a cada nova edição. Falei, legal. E nós vamos dar um percentual sobre as vendas no Brasil inteiro. O livro vai ser vendido no Brasil inteiro. E aí, enfim, deste livro vieram outros 4 e a gente... Todos sobre anatomia? Todos sobre anatomia. Eu tenho também um hobby, né? Eu sou ilustrador, eu gosto de desenhar. E aí tem alguns livros infantis, a minha mãe é escritora, poetisa, tem uma editora, a Grifon, e participei já como ilustrador de alguns livros infantis. Em Minas Gerais também. Em Minas também? Todo mundo mineirou? Levei eles para lá.
Gostei tanto da cidade, me apaixonei, me acolheu tão bem. É para você acabei que está levando nos pra lá. assistindo e sabe que nós temos programa lá em Minas e aqui em Brasília. Hoje nós estamos recebendo um filho adotivo de Minas Gerais no Isso. Planalto Central, aqui em Brasília. É uma honra e um prazer para mim. E ao longo, então, desses anos, eu me apaixonei pela educação e fiquei dando aula. E aí foi muito interessante que eu cheguei a ministrar 67 horas de aula por semana, 5 dias. Então eu dava em média 13 horas de aula por dia. E eu sempre tive um pensamento muito otimista, sabe? Eu acho engraçado que o meu primeiro salário como professor... E haja voz, né? Com Porque certeza. as pessoas acham que a voz é importante só para quem faz locução ou canta, mas... Professor, imagina, 13 horas por dia. E tudo, né? Na verdade, foi um período muito interessante. O primeiro salário que eu recebi como professor universitário, eu não sei quantificar hoje, mas era menos que um salário mínimo, era 300 e poucos reais na época. E eu não perguntei quanto eu ia receber. Eu queria trabalhar, eu queria dar aula. E aí, quando veio o primeiro pagamento, eu descobri o valor, mas isso não me incomodou, não. Falei assim, eu preciso dar mais aula. E aí eu tive, né, um diretor, que era o Dr. Gondim, que hoje é um grande amigo meu, ele é otorrinolaringologista, e ele virou para mim e falou assim, você quer pegar mais aula? Eu falei, quero. E fui nessa balada, cheguei a 67 horas de aula por semana, e aí o salário melhorou, né? Mas 13 horas de aula por dia era uma loucura. E olha que parte delas acontecia em Juiz de Fora, parte acontecia em Vassouras, parte acontecia também em Barbacena, onde eu arrumei algumas aulas também. Sim, professor, mas Sim. eu queria voltar. Vamos. Para... Depois continuamos com a história, mas eu queria voltar para o ensino brasileiro. Sim. Muito se falou. O governo passado... dizem que limitou muitas verbas para as universidades federais. Muito criticado por isso, veio o atual governo e limitou também as verbas. Sim. Né? O que era para ser amplo, acabou limitando mais. Então, a minha pergunta é: a educação no Brasil, afinal de contas, a universitária, esquece o ensino fundamental, né? Vamos na universitária. Ela é cara e se é, quanto custa? Vou começar por quanto custa um aluno na iniciativa privada e quanto custa um aluno numa federal. Eu sei que tem vários cursos na Univerticas e vamos nos limitar na área da saúde. Um veterinário, por exemplo, ou um estudante de medicina. Eu não gosto muito de falar no estudante de medicina porque é um curso muito caro, então não dá para ser, né, médio. Mas quanto custa isso? E mais, essas limitações geralmente foram limitadas verbas de pesquisa. Eu não sei. O pouco que eu estudei e pesquisei sobre isso, essas pesquisas são de professores, muito mais do que de alunos. Estou certa, estou errada, me corrija. É um assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, bastante complexo, né? Não dá para a gente simplificar demais. Perceba o seguinte, o próprio presidente Lula, no primeiro mandato dele, tem uma passagem, acho que na ONU, enfim, num evento importante, em que ele disse assim: a incapacidade do governo brasileiro em atender a demanda educacional de nível superior fez com que um grupo de empresários privados suprissem essa deficiência e permitissem hoje que alunos que anteriormente não poderiam cursar uma universidade estivessem fazendo. Fala dele. Você pode depois pesquisar no YouTube que você vai encontrar, eu tenho gravado. Então perceba o seguinte, a educação ela é transformadora, ela é o único caminho. Sim. Não existe um outro caminho para mudar a história das pessoas. Eu penso muito de forma individual sobre esse assunto. Eu posso, independente do curso de medicina ou de medicina veterinária ou qualquer outro, afirmar para você que aproximadamente um aluno numa instituição privada custa 1/5 do que custaria um aluno numa universidade federal. Uau! Na verdade, você tem que observar o seguinte. Por quê? Os professores ganham mais? Tem
é mais recurso, na federal não acredito. As políticas, né, são muito diferentes, né? A iniciativa privada ela tem uma característica de objetividade, de racionalizar ao máximo, né, enxugamento de despesas. Enfim. Para cada aluno, numa federal, forma-se 5, gradua-se 5. O custo seria aproximadamente esse, tá ok? Na privada. Exatamente. O que acontece Quase hoje? que vale a pena liberar, como diz, negociar vagas nas privadas. Veja, na graduação, o ProUni e o FIES são programas incríveis e que ajudam muito a quem tem, né, uma dificuldade, uma vulnerabilidade financeira a fazer um curso de nível superior. Agora, quando você vai para mestrado, para doutorado, para pesquisa científica, você está indo para outro universo. E, geralmente, a pesquisa científica ela é muito cara, não é barato. Então, o Brasil hoje tem centro de excelências e eles estão, na grande maioria, nas universidades federais. Necessária essa tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia para o país é fundamental. Veja que o Brasil tem um desequilíbrio da balança comercial que poderia ser completamente diferente, porque nós exportamos muita matéria-prima e importamos produtos já manufaturados. Então, eu vendo um produto com um preço muito baixo e compro o mesmo produto beneficiado caríssimo. Então, por que nós não fazemos isso aqui? Então, há de se ter, logicamente, centros tecnológicos para o desenvolvimento de tudo isso. Na parte da agronomia, por exemplo, e meu estado lá de Minas Gerais é estrela nisso, tanto Sem em Viçosa dúvida. quanto em Lavras. Perfeitamente, são referências. São né? referências. E aí quando você pega, né, outros estados também, o próprio sul do Brasil, Paraná, né, Rio Grande do Sul, São Paulo, eles são fantásticos no desenvolvimento dessa tecnologia. Agora veja, existe uma outra questão que eu quero levantar para você sobre esse assunto. O que você faz hoje, você adquiriu quando cursou uma universidade ou foi fruto de uma construção ao longo de toda a sua vida? Acho que todo mundo tem uma construção ao longo de sua vida. Pois é. Então você pode observar e pegar os números. O que não desmerece a teoria. Sim, mas veja onde eu quero chegar. Sim. Os investimentos hoje do ensino fundamental estão a cargo de quem? Do município. Os investimentos do ensino médio estão a cargo de quem? Do Estado. E o investimento superior está a cargo de quem? Do governo federal. Então perceba que o município tem dinheiro? Tem mais do que o Estado? Não. Perceba que toda a fase cognitiva, toda a fase de interpretação de textos, de desenvolvimento de raciocínio lógico acontece quando? Lá na infância. Então, se os investimentos não forem maciços na formação desse indivíduo, depois fica muito difícil. Nós recebemos alunos para fazer a graduação com um déficit de aprendizagem muito grande. Difícil é conseguir conscientizar 5 mil prefeitos da necessidade de se priorizar o ensino municipal, que muitas vezes, e depois de conscientizar, muitas vezes ele não tem condição de fazer isso, porque também se joga nas costas do município SUS. Você percebe que essa pirâmide educacional e de investimentos teria que ser revista, teria que ser estudada a fundo? Sim. Muitas das profissões hoje que existem em nível superior talvez não precisassem existir. Nós poderíamos pensar em qualificação da mão de obra. Existem números que falam também de que para cada profissional de nível superior formado, você precisa de 20 técnicos em média trabalhando em conjunto. Então perceba que tudo isso, todo mundo tem acesso a essas informações, conhece, mas do ponto de vista prático, muito pouco é feito realmente. Você está dizendo para mim que tanto o curso superior, né, quanto o curso técnico, e é verdade, é necessário numa empresa. Sim. Na empresa você vive desses dois públicos. E não só isso. Nós estamos agora diante de um novo momento, né, em que as novas gerações elas são imediatistas, elas têm um nível de ansiedade altíssimo. Pós-pandemia, né, estamos agora com jovens que viveram algo que era inimaginável até alguns anos atrás. Então nós temos aí uma situação que precisa ser observada com muito critério, porque qual será o futuro desses jovens? Eles serão qualificados para fazer algo ou tudo será virtual? A gente vai conseguir resolver tudo diretamente no nosso smartphone?
Então, existe, na verdade, na minha opinião, e olha, é uma humilde opinião de alguém que estudou anatomia humana e que pensa que o nosso cérebro, pela plasticidade neuronal que ele tem, ele precisa ser trabalhado desde muito cedo. Um neurônio é como se fosse, né, mal comparando, né, um atleta, um músculo, né? Então, se ele é estimulado, se ele é utilizado com frequência, ele melhora as suas sinapses, ele melhora o seu desempenho. Se ele não é utilizado, ele atrofia, ele perde essa capacidade funcional. Mas o que você está dizendo, eu ouvi na Unesco, no Chile, uma palestra uma vez, dizendo o seguinte, que a maioria dos governos da América do Sul federal abraçam o universitário, enquanto que deveriam abraçar o ensino fundamental. Aliás, a criança, lá atrás. Na verdade, o que eu quero dizer é mais ou menos isso. Nós precisamos, na verdade, de um olhar mais profundo e a médio e longo prazo. O problema é que você não muda uma realidade dessa em curto espaço de tempo. Você precisa de 2 décadas, precisa de 20 anos para colher os frutos de algo que for muito bem feito agora. Então, a gente observa políticas, como a gente mencionou, do ProUni, do FIES, que são consistentes, que são perenes, que estão passando de governo a governo, estão sendo aprimoradas, estão melhorando. A gente precisa que elas continuem acontecendo. E as políticas educacionais, seja em que nível de educação nós estivermos falando, elas precisam também ser contínuas. Não dá para cada momento se mudar todo um plano, uma rota, né, para a educação, porque como o ganho só vai ser recebido daqui a 20 anos, se a todo momento nós mudamos a direção em que estamos caminhando, dificilmente a gente vai chegar onde precisa lá na frente. E o que você acha? O jovem brasileiro hoje, ele está mais interessado em estudar, de chegar a uma graduação universitária, ou um curso técnico, ou nenhum dos dois? Bom, eu tenho um olhar muito crítico e muito polêmico acerca disso. Me preocupa muito, né? Nós temos hoje uma falsa ilusão de que as coisas são muito fáceis, né? Você tem aí celebridades instantâneas que surgem no TikTok ou em outros aplicativos ou programas ou redes sociais e que dão a falsa impressão ao jovem que é muito fácil estar naquele local. Tanto que você deve ter observado isso. Se você chegar para um grupo de jovens e perguntar qual é o seu desejo, qual o teu sonho, você quer ser o quê quando você crescer? Ele vai virar e vai falar assim, eu quero ser um personal influencer, eu quero ser, né, um blogueiro, eu quero... Enfim, ok. Vai ser, é como o nosso jogador de futebol, não é? Sim. Então, todos querem ser milionários e ser jogadores de futebol. Quem tem talento, quem vai de fato conseguir isso? Uma minoria, uma pequena parcela. Então, a minha preocupação é que isso afaste o jovem desse desejo, né, de realmente se inspirar em profissionais que estejam no exercício profissional brilhando, fazendo um trabalho diferenciado, com qualidade, com importância, e acabem se inspirando em algo que é efêmero, é muito rápido, passageiro e que talvez não o conduza a bom lugar. E, na verdade, é comunicação. Sim. É comunicação. Comunicação tem 2 maneiras de você dominá-la. Ou você estuda para isso, ou você nasce com esse talento. Com esse talento. É isso mesmo. Né? E mesmo quem nasce com talento, estudar um pouco, né? Não se perde nada com o estudo, pelo contrário, só se vence. Eu queria voltar um pouco. Sim. Meu pai, como imigrante holandês, para poder aprender, né, ser alfabetizado no português, ele foi estudar em seminário, que era a opção que existia na época, fez filosofia pura, se tornou professor universitário. A minha mãe, ela era filha de pessoas muito simples. Meu avô era mecânico, a minha avó trabalhava como servidora pública numa universidade. E ela conseguiu, através dos estudos, construir a vida dela, a independência financeira. Eu acho que esse é um ponto muito importante. As pessoas precisam, de fato, observar que essa construção gradual do saber, da educação, elas aumentam e potencializam suas chances futuras. Então, se eu tenho algo que eu sei que vai me fazer bem lá no futuro, por que não fazê-lo? Por que deixá-lo de lado? Por que negligenciar isso? Agora eu queria lhe fazer uma pergunta. Nós recebemos aqui um diplomata de Israel
E ele disse o seguinte, que a cultura de Israel não exige que o seu jovem saia do ensino fundamental e vá direto para um profissionalizante, universidade, seja o que for. Geralmente o jovem se forma no ensino fundamental e vai viajar ao mundo. E vai se conhecer através do mundo. Depois é que ele volta, já maduro, para saber o que é que ele quer ser. Porque um jovem de 18, 19 anos não tem condição de saber o que ele quer ser. Eu achei esse pensamento dele interessante, porque eu vivi isso com uma filha. Uma já sabia o que queria ser desde que nasceu. A outra fez um teste vocacional. Nem todos podem fazer um teste vocacional. E nem todos sabem o que quer. O que você acha disso? Uns jovens que são... Porque hoje é a cultura do vestibular. É a cultura do vestibular e o negócio do vestibular. Né? São esses cursinhos aí que estão querendo tirar o atraso de um ensino fundamental deficiente. E o aluno já chega naquela pressão e ele não sabe muito do mercado, ele não sabe nem de se posicionar frente ao mercado. Por exemplo, imagina eu fazendo um curso de medicina. A probabilidade de eu matar ou morrer é 100%. Não tem nem 99%, é 100%. Eu jamais faria. Quando eu cresci, meu pai disse para mim, você vai ser uma promotora. Vai fazer direito, vai ser uma promotora, vai herdar o cartório aqui. Eu não consigo me enxergar de maneira alguma numa situação dessa. Mas eu, graças a Deus, sabia o que eu queria. Sim. E eu lhe pergunto, e a maioria dos jovens, pelo menos é o que a gente vê, eles não sabem o que eles querem, nem é ser, o que eles querem é trabalhar, qual a profissão que eles querem. Realmente você fez várias perguntas em uma. Pois é. Vamos tentar como Jack o Estripador, por partes, não é assim? Bom, vamos começar com a ideia de Israel. Primeiro, né? O Brasil ele tem características de um continente. Então, nós temos aqui múltiplas realidades e facetas muito diversas e muito distintas. Daí toda a dificuldade dos governos a encontrar políticas públicas que contemplem a tanta diferença. É muito difícil. Sem sombra de dúvida, eu acho que todo jovem, todo adolescente, ele já quis ser piloto de avião, ele já quis ser astronauta, ele já quis, ter carreiras muito excêntricas e diferentes. E a grande maioria jamais foi qualquer uma dessas coisas. Então, sem sombra de dúvidas, aos 17 anos, tomar uma decisão de qual a carreira que vou seguir às vezes, pedir um pouco demais para determinadas pessoas, a salvo quem já tem essa vocação desde pequeno, já imagina o que seja. Mas eu queria dizer uma coisa. Na verdade, nem sempre o que a gente acha corresponde à realidade. Eu tenho muitos casos de alunos que a vida inteira se julgaram vocacionados para uma determinada carreira e quando eles, de fato, começaram a fazer um curso de graduação, descobriram que não era nada daquilo que eles imaginavam. Professor, isso acontece muito. Muito. Nas universidades. Uma turma de 40 alunos chega no final para formar só 4. Isso. E isso não é um problema. A gente até não sabe bem para onde vão esses... Esse não é 46. o problema, não é a questão mais importante. A questão mais importante é, de fato, você só permanecer se você gostar daquilo que você está fazendo. O que eu quero dizer com isso? Você não consegue trabalhar em algo que você não goste tempo bastante para ser bem-sucedido. É verdade. Entende? Então, isso vira um martírio. A pessoa não merece. E ser Ninguém merece. Bem-sucedido é fazer o que se gosta amplo. Em primeiro lugar. É isso aí. Então, na verdade, esse sentido é o sentido mais amplo da palavra. O que eu penso, na verdade? O indivíduo muito jovem, ele tem que fazer uma escolha? Não. Ele pode, tendo possibilidade, optar pelo intercâmbio, ele pode conhecer novas realidades, mas é muito do poder aquisitivo, do momento, da própria ideia, da família. Nós temos um programa, tirando o Lions Rotary, nós temos um programa institucional, seja municipal, estadual ou federal, para o intercâmbio? Existe hoje um incentivo nas universidades para que elas busquem convênios internacionais, para que haja o intercâmbio entre alunos durante a graduação.
Eu tenho o caso na família de uma sobrinha, filha da minha irmã, que ela fez a universidade no interior de São Paulo, e no último ano ela recebeu um convite para fazer na Suécia, através de um intercâmbio com uma universidade de lá. Ela formou lá, e quando retornou ela já tinha oferta de emprego de grandes Mas isso é um programa amplo ou ela foi uma exceção por causa de currículo escolar? É um programa amplo. Existe hoje um incentivo, inclusive do governo federal, nas universidades privadas, para que esse programa seja desenvolvido. Então, o instrumento de avaliação, uma coisa também que é importante todos saberem, é que todas as universidades e faculdades no Brasil, elas recebem uma concessão do governo federal para atuar como universidade ou como faculdade, ok? Ela não é dona daquela organização. É igual rádio jornal. É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Os instrumentos como de se avaliação... a educação fosse um recurso mineral, mas tudo bem. Mas vamos só entender isso. A cada ciclo, né, dos sinais, existe uma avaliação, uma reavaliação de todo esse processo. Então, as universidades elas são credenciadas, são autorizadas, são reconhecidas e são renovadas todas as licenças de autorização, reconhecimento ao longo de todo o tempo. E podem ser fechadas. Podem ser punidas, fechadas. Tomado aquela concessão. Exatamente isso. Então, os instrumentos que balizam essas avaliações, eles têm uma influência muito grande. Quer ver um exemplo? Curso de Medicina Veterinária. Há 10 anos atrás, o instrumento não tinha como item obrigatório a existência de um hospital-escola próprio. Então, a universidade ela podia ter convênios com clínicas, com hospitais terceirizados, e ela atendia às exigências do instrumento legal. De alguns anos, não vou me recordar exatamente quantos anos para cá, as diretrizes e a legislação mudou, e aí passou a ser obrigatória a existência de um hospital-escola próprio para o curso de Medicina Veterinária. Entende? Então, esses instrumentos, da mesma forma, possui programa de intercâmbio internacional? Sim. Não. E aí o sim gera uma nota, o não gera outra. Então, os instrumentos eles ajudam muito a incentivar, né, esse tipo de política. E com certeza é algo que permite ao aluno conhecer outras realidades. E quando o aluno vai estudar, é uma permuta de universidade? Geralmente, quem vai, sim. Quem manda, recebe? Mais ou menos como... Geralmente, sim. Porém, isso a própria universidade define como vai funcionar, né, esse papel de intercâmbio. A maioria delas, obviamente, estabelece uma porta de entrada e saída para que haja essa troca. E há toda uma cobertura dessa universidade? Quando eu falo cobertura, sim. Por exemplo, quem está nos ouvindo e quer conhecer, sei lá, a meca da oncologia, que é Houston, né? Está aí no curso de medicina, mas já não tem condição nem de estar no curso de medicina, mas está, eu digo isso financeiramente, e quer ir para lá. Essa universidade, ela o ajuda aí não só negociando essa vaga, como também moradia, alimentação, ou não? Também é uma negociação própria da instituição. Então, isso vai variar de instituição para instituição. Eu vou te dar um exemplo prático. Nós temos um aluno da medicina, o nome dele é Ícaro. Ícaro, né? Ele participando de um evento há poucos meses atrás, ele foi sorteado com passagens de ida e volta para participar de um congresso em Portugal. Isso é uma iniciativa da instituição, da universidade. Então, nós tínhamos combinado com o Centro Acadêmico de Medicina, que é um diretório acadêmico da universidade, que a universidade iria patrocinar a viagem para um aluno do curso de medicina, porque tinha um congresso internacional em Portugal e eles tinham intenção de ir. Então, nós fizemos isso. Ele foi, vivenciou uma experiência incrível, trouxe e tinha, né, combinado conosco, e assim o fez, que iria difundir essa experiência entre os colegas, tudo o que aconteceu. Da mesma maneira, hoje existem convênios com universidades fora do Brasil, em que nós, né, fazemos todo o trabalho de acompanhamento e assessoramento do aluno, para que ele tenha onde ficar lá, para que o aluno que venha
também seja acolhido aqui e, logicamente, há uma corresponsabilidade da instituição pela integridade do aluno, pela saúde, por tudo que possa eventualmente acontecer lá. Programa bem é uma amplo, responsabilidade muito grande que a universidade acaba assumindo, né? Professor, mas você não me respondeu. Está mais fácil estudar hoje ou mais difícil? Do ponto de vista do aluno, da chance para ele estudar, você já disse, dos programas, das aberturas. Agora, do aluno, porque nós precisamos entender, e isso acontece muito em Minas e em São Paulo, eu não sei no restante dos estados, realmente. Aquela pessoa que não pode pagar a mensalidade é aquela que vai para a universidade privada. Em maioria, sim. Em tese, sim. Concordo com você. E aquele aluno que estudou a vida inteira na escola particular, que tem uma bagagem, que tem uma base, geralmente consegue passar no vestibular das federais. Sim. Existe hoje uma concorrência, né, muito maior numa universidade pública. E aí, não só por ser uma ilha de referência, mas pelo fato de ser gratuito. Sim, em primeiro lugar, não tenho dúvida gratuito. Que o primeiro lugar é gratuito. E aí, existe uma questão que precisa ser analisada. Hoje mesmo, estou participando de um evento que comemora os 20 anos dos Sinais. Então, o Ministério da Educação, né, o INEP, estão promovendo esse evento. Hoje de manhã tivemos a fala... Conta para o nosso público o que é Sinais. Então é um sistema que foi criado pelo governo federal justamente para avaliação e reavaliação da educação brasileira. Então são ciclos, né? E esses ciclos acontecem em média de 3 a 5 anos, dependendo do tipo de curso, envolve a questão das provas do ENAD, mas envolve toda uma sistemática de avaliação permanente das universidades. Então nós recebemos, né, visita presencial ou remota de especialistas na área de um curso para poder avaliar a qualidade do curso. Recebemos para avaliar a qualidade da universidade. Os alunos fazendo a prova do ENAD, a nota deles gera uma média que também é computada a isso. Nós temos programas, né, de avaliação própria, né? As comissões próprias de avaliação, as CPAs, que permanentemente, semestralmente, aplicam questionários, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade, para mensurar o impacto e a importância dessa instituição naquela região. Então, esse conjunto de ações, ele gera um resultado. E esse resultado é justamente o quê? A classificação desta universidade numa escala de 1 a 5, vamos chamar assim, de qualidade. Então, as que têm nota 5 são referendadas pelo próprio Ministério da Educação e pelo INEP, ok? Então, esse sistema é um sistema extremamente complexo e que, logicamente, tem uma relação direta com a prova do ENAD, que foi mencionado no início da nossa conversa. Eu quero voltar nisso. Por quê? Você falou do vestibular, né? E do fantasma do vestibular. Sim. Isso hoje já não é uma realidade. Ela é para alguns cursos, ela é para a instituição pública, mas existem centenas de universidades no Brasil, e são mais de 2.500 e tantas, que têm mais vagas do que candidatos para inúmeros cursos. Então, se você pensar na figura do vestibular como esse carrasco, né, esse bicho de 7 cabeças, o aluno muitas vezes ele não vai fazer prova porque ele tem medo de ficar reprovado no vestibular. E aí eu tenho 120 vagas para 30 candidatos. A chance dele não ser aprovado é muito pequena. Isso se repete, se replica. O desafio acontece quando esse aluno, normalmente, que teve uma formação básica deficiente, ele consegue entrar pela pouca concorrência no vestibular, mas eu preciso trabalhá-lo no nivelamento, eu preciso resgatar tudo que ele perdeu e, ao mesmo tempo, dar a ele uma formação técnica de qualidade para ele competir no mercado de trabalho em condições de igualdade ou superioridade à concorrência que a cada dia está maior. Então, voltando à sua pergunta... mas talvez até pelo próprio preço ou pela mensalidade, as pessoas procurem mais onde elas não precisam pagar. Claro, sem sombra de dúvida. Estudar um filho hoje, para falar a verdade, está tão difícil
quanto os nossos avós estudaram nossos pais. Mas a coisa mudou muito. Mudou porque hoje as hoje estradas... não são mais as barreiras geográficas, né? Não existe barreira geográfica, mas existe barreira econômica. Sem dúvida que... Talvez maior do que no passado. É um grande problema. Agora, existem pesquisas também que mostram que as pessoas têm preocupações diferentes, as prioridades são diferentes do que muitas vezes a gente imagina. Você imagina que na prestação de serviço educacional, a primeira pergunta, a prioridade número 1, seja qual? Na sua opinião? Nem ideia. A qualidade do ensino? Não é natural que pensasse nisso? Seria, mas eu não acredito que seja. E não é. Ser pensado. Ela é talvez a 5ª ou a 6ª prioridade. Você tem questões geográficas, você tem preço, você tem deslocamento, você tem vida noturna, você tem inúmeros outros quesitos que os jovens se preocupam também nessa escolha. Entende? Então, perceba uma outra coisa. Hoje, a prova do ENAD, ela faz uma mensuração, sim, da qualidade desse aluno. Mas ela não está medindo muito como ele entrou e como ele está saindo. Quando eu faço um vestibular, por exemplo, com uma concorrência de 30 por vaga, você tem alguma dúvida que aquele aluno que passou, ele já tem uma qualidade acima da média? E muito provavelmente ele vai permanecer sendo um bom aluno? Eu não gostaria de responder isso, vou dizer porque eu não sei até onde vestibular, que o Enem deixa de ser um vestibular, ele está apto para avaliar esse nível de qualidade do aluno. A qualidade do aluno é formada por diversos Tem muita pegadinha, fatores, né? Tem muita pegadinha. A ideia dos cursinhos é isso, né? É justamente fazer um trabalho para preparar o aluno para aquele tipo de prova. Então, funciona muito bem. Ele tem um valor muito grande agregado nesse sentido. Agora, veja bem, eu me refiro a um aluno que passa num vestibular com pouca concorrência, que chega com uma deficiência, né, da formação básica, ok? Ele, na verdade... E basta olhar nossas redes sociais para ver como que essas deficiências existem. É muito grande, né? Não é? Você entende pode que ele contar as tem que... pessoas. Como o mais e o mas é uma coisa que me incomoda nas redes sociais. Mas tem piores. Mas o mais e o mas. Mas você entende que esse esforço tem que ser muito grande? E aí vem um outro agravante, tá? Vamos esquecer. É paga, não paga. A particular, que recebeu muitas vezes o aluno que tem pouca condição financeira, ele é um aluno que trabalha para sustentar e pagar a sua própria mensalidade. E que às vezes estuda à noite. Exatamente. Então, é muito diferente quando você tem um aluno em tempo integral, seja na universidade pública ou privada, que vive para estudar, estuda para viver. É diferente. O indivíduo que trabalha 8 horas por dia, pega um ônibus, chega de noite, 7 horas, antes da hora da aula, sai lá 10h40, 11 horas da noite, vai para casa, para no outro dia de madrugada sair para o trabalho, isso tem um impacto muito grande na formação. Com certeza. É lógico que a gente até lá... no aproveitamento. No aproveitamento. A pessoa está cansada. Tem professores que falam, olha, o cara está dormindo durante a aula. Será que ele está dormindo por quê? Porque ele é preguiçoso? Não. Normalmente ele está morto de cansado mesmo. Mas eu queria me cortar um minutinho, porque eu não quero que você saia daqui sem nós assistirmos aquele vídeo da universidade. Sim. E para falar um pouco dessa universidade. Claro. Eu achei muito bonito esse vídeo e eu gostei muito porque tem aquela parte da saúde, da veterinária e acredito da agricultura, pelo menos da agronomia. Agronomia. Ali. Pois é, a gente... Tá pronto? Podemos assistir? Tá aqui, ó. Farmácia, odonto? São 20 cursos de graduação. Né? Ele está sem áudio aqui, mas nós temos lá medicina, enfermagem, farmácia, biomedicina, medicina veterinária, educação física, enfim. E aí, logicamente, todas as áreas, né? Agronomia, ciências contábeis, engenharia civil, engenharia mecânica. Alunos do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. 17 estados estudam. E estrangeiros são também. 239 municípios brasileiros estudando lá. No momento, nós não temos, que eu saiba, nenhum aluno estrangeiro,
mas nós recebemos muito para pós-graduação, para as aulas, né, que a gente tem de especialização, alunos de fora. Eu também perdi quando minhas filhas já cresceram, já fizeram Enem, já formaram, e eu perdi as épocas do ano que tem Enem. Sim. Mas acho que no meio do ano e no fim do ano, ainda é assim? Não, é uma vez por ano. Né? Só no fim do ano. Normalmente as inscrições elas acontecem até outubro, e a prova acontece em novembro, se não me falha a memória. Eu também estou meio desmemoriado. Pois é, então aquele aluno, aquela mãe de aluno que vai concorrer ao Enem, que vai prestar Enem no final do ano, eu fico imaginando o jovem, o nervoso, a preocupação, a pressão que ele vive, né? E qual o conselho que você dá para esta mãe desde já, para esse aluno desde já, para que ele possa passar por esse processo com a máxima tranquilidade possível? Porque eu acho que o processo, ele não começa no dia da prova, ele começa hoje, no dia do aprendizado, né? Penso eu. Acreditar. Primeiramente, é muito importante que você não desista antes da hora. Eu, há pouco tempo, estive numa Câmara de Vereadores de um município pequenininho, né? E as mães, representantes de alunos estavam lá, e a pergunta era: qual o ponto de corte? Quanto que precisa no mínimo no Enem? Falei, isso flutua, isso não é o foco. Faça, estimule seu filho a fazer a prova. Se a pontuação for pequena para esse ano, peça para fazer novamente no outro ano. Estude mais, se dedique mais, queira. Porque, veja, você me perguntou há pouco se está mais fácil ou está mais difícil. A informação ela está 100% disponível, de qualidade boa, duvidosa ou ruim. Ela está disponível. A questão agora é como utilizar essa informação. No passado era o contrário. No passado queimavam livros, lembra disso? Para que as pessoas não tivessem acesso à informação. A informação hoje ela está mais acessível. Então, em contrapartida, essa facilidade gerou o quê? Talvez uma acomodação, talvez uma falta de vontade de realizar aquilo. Então, em primeiro lugar, tente, faça a prova e depois verifique se aquela pontuação foi suficiente ou não para o que ele estava desejando. Agora, me diga, você foi universitário do vestibular ou do Enem? Eu fiz vestibular na época da Sesgran Rio, né, que levava lá para o Maracanã milhares de pessoas para fazer prova. Eu não tive Enem na época. Eu não teve Enem. Claro que não. Hoje o Enem é uma prática que acho que veio para ficar. Quer dizer, nada veio para ficar, tudo muda. Mas né? No momento é o que temos. Mas o que você acha? O vestibular passado ou o Enem? O que é mais justo, o que é melhor e o que avalia mais? Nós temos que evoluir muito ainda em metodologias de avaliação. A gente ainda, mesmo com toda a iniciativa, né, para trabalhar com metodologias ativas, para trabalhar com linhas de ensino e de mensuração do rendimento mais criativas, mais justas, né? A gente ainda está muito longe daquilo que o próprio mercado está buscando. Você hoje falou uma coisa que é muito importante, né? Nem sempre uma prova de vestibular vai realmente selecionar um bom aluno de um mau aluno. E veja, é tão complexo e são tantas variáveis que precisam ser somadas para você dizer aquele indivíduo realmente ele é bom, né? Que não basta você saber teoricamente todo um assunto e não ser proativo, e não ter força de vontade, e não se apresentar ao mercado. Então, é uma conjunção. Nós precisamos trabalhar essa desmistificação. Se você me perguntar o que é melhor, a prova do Enem ou uma prova de vestibular, depende. Seja o que for, como disse a minha filha, para passar no Enem, mãe, a gente precisa de 3D. Quais são os 3D? Dedicação, determinação e dar sorte. Exatamente. E outra coisa, nós temos também que fazer uma releitura de alguns conceitos que ainda permanecem muito engessados, sobretudo na área de educação. Então, até que ponto, se eu tenho 120 vagas e 50 candidatos, eu preciso permanecer num modelo de vestibular tradicional, como já acontecia no passado?
Talvez outras formas de avaliar esse aluno para o ingresso sejam mais apropriadas. Produção científica, entrevista, né? Existem outras formas também de você julgar se aquele candidato é apto ou não a estar num banco universitário. Sim, e a entrevista ajuda muito. Demais. Né? Eu acho que é uma ferramenta e tanto. Que é uma questão que, nos dias de hoje, está sendo deixada de lado. Perceba que o trabalho, né, em massa, com números, né, tira algo que é muito importante para o ser humano, que é a individualidade. Nós temos nome, nós temos sobrenome, nós queremos ser conhecidos pelo nome, por quem somos, e não por um número ou como qualquer outra pessoa no meio de uma multidão. Então, você realmente tem que personalizar mais esse atendimento ao seu cliente, e isso está na contramão do que vem acontecendo. Cada vez mais distanciamento, menos contato. Então, é por aí. É verdade. Algo que não falamos? Quer dizer alguma coisa, professor? Quero sim. Eu quero convidar você, né, e a todos, né, que estão nos vendo, que estão nos ouvindo, a conhecer a Univertix no interior de Minas Gerais, em Matipó, ou em Três Rios, ou em Juiz de Fora, porque é uma história belíssima de um mantenedor, que é um empresário, que não pôde fazer uma universidade, mas que percebeu... olha a história de superação. É linda a história. É muito linda as histórias por trás das obras. Exatamente. Que percebeu que ele poderia mudar a realidade de muitos jovens que iam embora, estudar na capital, sair daquele município, não voltavam na maioria das vezes. Então a nossa universidade ela foi criada com uma filosofia, com um pensamento, e eu fui muito felizardo, né, de ter conhecido o senhor João Gardingo, que é esse empreendedor, e que me deu a oportunidade de pegar tudo aquilo que eu vi meus pais fazendo na Universidade Federal, tudo aquilo que eu fiz na universidade particular, e fazer um mix de coisas boas para a Univertix. Então a gente está muito feliz. Senhor João? Gardingo. Gardingo? É. Um sobrenome interessante. Italiano, descendência italiana. Senhor João Gardingo. Isso. Parabéns, senhor João, pela sua iniciativa. Eu acho que toda história, quando existe um processo de superação, ela se torna um bem, né? Muito obrigado, professor Eu que agradeço, Lúcio. Te agradeço Foi um muito. prazer. Para você que ficou conosco, para você que está estudando para o fim do ano do Enem, não esqueça, 3D, receita da minha filha. Boa. Determinação, dedicação e dá sorte. Sorte você já deu porque você está vivo. Beijo.